Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos acompanhando aquele momento final de Cristo Jesus, que de fato é um momento muito doloroso. O Senhor Jesus estava sentindo no corpo e na sua alma a ira de Deus sendo descarregada sobre ele para pagar o preço do pecado dos homens. E então o Senhor Jesus é posto pelos judeus perante um pagão, o governador Pôncio Pilatos. E diz o texto, no capítulo 27, versículo 15 de Mateus, que, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então observe que já estavam naquele momento festivo da Páscoa, e já houve o interrogatório. Ele não encontrou razão para se condenar Jesus. Mas ele ficou sendo pressionado pelos principais sacerdotes, que eles queriam matar Jesus de qualquer forma. E naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Então perceba que o governador pagão, mas era tão nítida a inveja dos principais sacerdotes, que até ele viu que não havia uma razão justa, de fato, para que eles entregassem o Senhor Jesus. Todavia, algo que nesse texto nós vamos ver, e claro, nos paralelos também, que vai acontecendo, é que Deus, na sua infinita sabedoria, administra todo o momento para alcançar seus propósitos. E aí fica bem claro, Deus não é, de forma alguma, o autor do mal, ou seja, nenhum momento ele faz o mal, porque Deus não pode pecar de jeito nenhum. Ele é puríssimo, santíssimo. Mas ele consegue, com sua sabedoria e poder, administrar tudo isso. Inclusive, lembra-nos o texto de José, quando nos diz que por inveja eles entregaram Jesus. Porque foi exatamente por inveja que os irmãos de José entregaram José para a caravana midianita, para que ele fosse escravo. Então eles venderam José para ser escravo. Uma similaridade notória. E aquele momento em que eles entregaram José foi administrado a partir de então, de tal modo por Deus, que José lá na frente se torna um instrumento de salvação. Porque por José que Deus salva toda a família de Jacó, livrando da grande fome que houve de 7 anos em todo o mundo, como diz o texto. Então, perceba que sem eles saberem, estão sendo instrumentos para o cumprimento da vontade divina, de modo que nem Deus é o culpado ou autor do pecado de forma alguma, mas, ao mesmo tempo, eles são culpados e administrados, conforme a sabedoria do Senhor. Em João, inclusive, há um texto, no capítulo 11, quando eles ainda estão planejando entregar Jesus, que diz o seguinte, em João, capítulo 11, a partir do versículo 47, eles começam a discutir, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque esse homem faz sinais e todo mundo vai segui-lo, e daqui a pouco a própria Roma vai vir sobre nós por causa do que está acontecendo. E o versículo 49 diz: Caifás, vejam, sumo sacerdote, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a aparecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E desde aquele dia resolveram matá-lo. Observe que, sem ele saber, ele não estava consciente de que estava profetizando a morte sacrificial de Cristo, ele anunciou para todos e
desejoso de que se cumprisse isso, ele então planejaram a morte do Senhor Jesus. Então observe que Deus administra tudo com uma sabedoria extraordinária. E aí, continuando em Mateus 27, versículo 19, e estando ele no tribunal, o Pôncio Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Interessante que Deus avisou. Muito interessante, porque isso deixa Pôncio Pilatos completamente sem desculpas. A esposa dele disse, olha, eu tive um sonho por causa deste homem. E lembre-se que Jesus não se apresentou para eles em outros momentos. Ela não era uma crente no Senhor Jesus. Mas Deus deu a ele, por meio dela, deu, no caso, aos dois, um aviso. E ele teve a oportunidade de tomar a atitude certa. Ele estava certo de que, de fato, o Senhor Jesus não tinha nenhuma culpa. Ele ficou claro para ele que era por inveja que eles estavam acusando. Mesmo assim, ele não fez o que é certo. Isso tudo para que se cumprisse a vontade do Senhor. Mas ele teve diante dele a oportunidade de se livrar daquele peso que seria condenar injustamente o Filho de Deus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Aí observe que aqui vem bem aquele caráter político que a gente conhece também em nosso país. Para agradar e favorecer os principais sacerdotes e o povo em geral, ele tomou uma atitude errada. Tudo indicava o que era o certo, mas por causa do amor à glória dos homens e por amor a si mesmo, para favorecer pessoas, ele fez o que era errado. Ou seja, ele teve a oportunidade de tomar a atitude correta. E essa é uma aplicação importante para nós, muito importante. Muitas vezes em nossas vidas seremos pressionados a fazer o que é errado para agradar pessoas, para favorecer pessoas. E muitas vezes Deus já está avisando, não é aí, não é esse caminho, não é isso. Então você terá diante de você a oportunidade de tomar a atitude correta. Jesus era completamente inocente. E ele sabia, mas ele não teve coragem de enfrentar o povo para fazer o que era certo. Para fazer o que é certo. A covardia dele terminou sendo um meio pelo qual Deus cumpriu a sua vontade. Mas ele teve a oportunidade de fazer o que era certo. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que faria então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Observe, ele está muito consciente de que Jesus era inocente. E isso fortalece o testemunho de Cristo sobre sua santidade. Até um ímpio, até um homem que não tinha uma relação religiosa de forma alguma com os judeus, estava consciente da inocência de Cristo. Então, isso tudo vai confirmando o testemunho da pureza de Cristo. E isso é importante porque Jesus saiu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, realmente tem que ficar muito claro que Jesus não morreu porque ele fez alguma coisa errada. Jesus não morreu porque ele tinha pecado. Ele morreu para pagar o pecado dos outros. Porque até um pagão sabia que aquele homem não tinha feito nada de errado. Então, isso tudo colabora no testemunho. Mesmo assim, diante da oportunidade de ele fazer o que era certo, é claro que se ele libertasse Jesus, não se cumpriria o plano redentor. Todavia, lembre-se da responsabilidade dele, porque ele vai prestar contas a Deus pelo que ele fez. E ele foi avisado. Então, ninguém pode dizer, observe uma coisa bem interessante, ninguém pode dizer que o Pôncio Pilatos foi só um coitado manipulado por Deus e por isso ele levou Jesus para a cruz. E começar a acusar Deus como se Deus fosse culpado pela maldade de Pôncio Pilatos. Não, ele foi só uma marionete, Não. Observe que o texto é muito claro em dar todas as indicações de que o próprio Deus avisou para ele que aquele homem era inocente. O próprio Deus advertiu. Então está na responsabilidade de Pôncio Pilatos tomar a atitude correta. Mas o amor à glória dos homens, o amor a si mesmo,
o medo, a covardia, não queria desagradar as multidões, não queria que o tumulto viesse contra ele, ele fez o que era errado. Então observe que toda a culpa recai sobre Pôncio Pilatos. Por quê? Porque tinha todas as indicações de que ele ali estava um justo. E mesmo assim ele não tomou a atitude correta. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Então ele tentou, mas não conseguiu resultado. Mas estava na mão dele libertar quem ele quisesse. Então, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Inocente não, porque ele era o homem responsável por tomar a atitude perante os outros. Quem estava governando o povo era ele. Quem é que estava ali para administrar a situação? O povo ou ele? Era ele. Ele era o responsável. Ele devia ter tomado a atitude. Ainda que o povo também, obviamente, pediu e tem a sua culpa. Claro, lá na frente, em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer assim, vocês crucificaram o Filho de Deus. Então, sim, eles tinham a culpa deles também. E o povo todo respondeu. E aí observe que a palavra do povo, mesmo sem saber, é exatamente uma profecia, um anúncio da morte sacrificial de Cristo. O povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E aí a gente pode pensar aqui, primeiro, sobre a redenção, que a gente pode pensar no o sangue caindo para redimi-los, livrando-os da condenação, mas ainda podemos pensar também na culpa, porque aqui, inclusive, pensando em contexto mesmo, eles estão se referindo à culpa. Não, que a culpa caia sobre nós. Né? Então, essa seria a ideia. Todavia, a gente vai ver que a culpa caiu sobre os judeus, e a gente vê pelo juízo emitido por Pedro contra eles, vocês mataram o Filho de Deus. Mas também podemos dizer que o sangue realmente redimiu a muitos, porque desse mesmo grupo aqui, vários se converteram. E aí tem algo maravilhoso. Observe que pessoas que fizeram isso aqui, ou seja, mataram o Filho de Deus, foram salvas. Então há perdão. E lembra quando nós falamos ontem? Judas poderia ter se convertido. Judas poderia ter simplesmente se arrependido. Porque a traição de Judas é semelhante à traição do povo judeu. Os judeus estão dizendo assim, mata ele, mata ele. E Judas fez exatamente entregar para ser morto. Então, o pecado de Judas e o pecado do povo era o mesmo. E ele teve a chance de se arrepender. Portanto, vem aqui uma palavra de esperança. Há sempre a oportunidade para se converter. A chance de se arrepender. Então, não considere jamais a ideia de que não tem mais jeito para mim, eu estou perdido, porque o que eu fiz é horrível demais. Não. Isso é mentira. A palavra de Deus nos mostra que até mesmo eles tinham a oportunidade da conversão. Às vezes, mas como você sabe, pastor? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, essa multidão, pelo menos parte dela, está presente. E diz o texto que 3.000 pessoas se converteram. O Senhor perdoou o pecado deles. O Senhor teve misericórdia deles. O Senhor se compadeceu deles. Mesmo sendo eles culpados. Como disse Pedro, e eu repito, vocês crucificaram o Senhor Jesus. Então, a graça disposta para o povo. E veja que isso se aplica aos nossos dias. As pessoas precisam ver a misericórdia e a graça do Senhor. E a igreja precisa mostrar para elas a graça e a misericórdia do Senhor. Jamais diga, não tem mais jeito. Porque o Senhor é demasiadamente gracioso. Há alguns pecados que a Bíblia fala que são imperdoáveis, mas são especificamente eles. Não vamos mencioná-los agora, já falamos inclusive em outros momentos. Mas há perdão para os pecados. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Tem culpa. Culpa o povo, culpa Pôncio Pilatos, que teve a chance de fazer o que é certo. E você? Diante da pressão do mundo, você cede ou você simplesmente faz o que é a vontade do Senhor? Você pode estar sozinho. Só eu. Todo mundo me dizendo para fazer o oposto. Você fará o quê? Observe que Pôncio Pilatos teve todas as indicações divinas para libertar Jesus. Deus mostrou para ele que Jesus era inocente. Mas ele amou mais a glória dos homens
do que a glória de Deus. Preferiu satisfazer seu próprio orgulho, vaidade, status e assim por diante, do que obedecer a Deus. Portanto, fez o que era errado. E o povo, obviamente, também. E você faria o quê? E, diante dos pecados, você busca no Senhor misericórdia? Então, quando o Senhor nos mostrou o tamanho da sua misericórdia para com este povo, Ele mostrou para nós que há esperança para os pecadores, mesmo quando fazem coisas terríveis. Então veja sempre na graça divina a esperança para a vida eterna. Para que você se apegue às promessas de Deus e, confiando nelas, você realmente possa se prostrar humildemente diante do Senhor, porque Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se achegam humildemente a Ele. Vamos orar assim. Senhor Deus amado, bendito é o teu nome. Te damos todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é Deus, glorioso, grandioso, poderoso, santo, justo, fiel e verdadeiro. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua igreja, que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos livre destes dias de apostasia, maldade, e nos ajude a fazer, Senhor Deus, aquilo que é a tua vontade, independente da pressão deste mundo. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.